Donald Trump subiu o tom com Vladimir Putin. Então, só para trazer um retrospecto do que aconteceu nessa semana, o vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, que é inclusive ex-presidente russo, foi presidente da Rússia antes de Vladimir Putin, respondeu a alguns comentários bem críticos de Donald Trump, e ele falou, depois que Donald Trump falou sobre coisas muito ruins que aconteceriam se não fosse pelos Estados Unidos, ele respondeu a essa mensagem dizendo: eu só conheço uma coisa realmente ruim, a Terceira Guerra Mundial. Escreveu então em uma publicação no X, no antigo Twitter, e falou: espero que Trump entenda isso. Então esse foi um dos momentos aí mais tensos relacionados à guerra entre Rússia e Ucrânia nessa semana. A Rússia que vem intensificando os seus ataques, inclusive durante o final de semana, ao longo dessa semana, com ataques que são considerados os mais agressivos desde o início da guerra. E aí Donald Trump também respondeu, foi questionado na Casa Branca sobre as falas, então, desse aliado de Vladimir Putin, e ele falou que não pode dizer se Putin quer acabar com a guerra. Até, Lori, me chamou a atenção, porque a CNN fez um vídeo ali, um clipe, mostrando quantas vezes Donald Trump já falou que não, a gente vai ver daqui a uma semana o que Putin quer dizer, daqui 2 semanas o que Putin quer dizer, daqui 2 semanas a gente vai ter uma resposta. Então ele vem dizendo que Putin vai dar uma resposta sobre a tentativa dos Estados Unidos de chegar a um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas isso não vem acontecendo, né? E nos bastidores, o que se diz aqui nos Estados Unidos é que Trump está furioso com Vladimir Putin, porque ele tinha prometido na campanha que acabaria com a guerra em 24 horas, não está conseguindo cumprir esse objetivo, e existe até mesmo um movimento de senadores republicanos, de um projeto de lei bipartidário de republicanos e democratas para impor sanções à Rússia, sanções inclusive mais pesadas. Aí Donald Trump diz que não está pensando em sanções nesse momento porque quer conseguir chegar a um acordo com a Rússia. Enquanto isso, o governo americano espera aquele memorando de paz que Vladimir Putin enviaria depois daquela conversa que Donald Trump e o presidente russo tiveram por telefone na semana passada. Então, ainda há uma expectativa sobre esse memorando de paz. E aí, hoje mesmo, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, disse que o memorando não pode ser tornado público e que a delegação russa está pronta para se reunir na manhã de segunda-feira na Turquia, com delegações ucranianas, também com o intermédio aí de representantes dos Estados Unidos. E o Keith Kellogg, que é o enviado especial do governo Trump para a Ucrânia, confirmou nessa semana que os Estados Unidos receberam um memorando por parte da Ucrânia, mas que ainda aguardam o da Rússia. E ainda assim eles falaram que as autoridades, que Kellogg falou que as autoridades ucranianas não devem recusar as negociações, mesmo que a Rússia não apresente o seu memorando com antecedência. Então, há esse impasse nesse momento. Lori, queria que você comentasse aí como que você está vendo esse momento, essas últimas trocas de farpas entre os russos e os americanos, e aí com esse impasse também sobre o memorando e essa negociação que pode acontecer segunda-feira na Turquia. Bem, daria para fazer um vídeo bem mais longo de quantas vezes integrantes do Kremlin ameaçaram o mundo com uma terceira guerra ou com o uso de armas nucleares. Isso é recorrente desde o início dessa crise, quando as tropas russas se concentraram na fronteira com a Ucrânia no final de 2022, no segundo semestre de 2022. Ou de 2021, agora até me fiquei em 2022, né, que começou. Começou a guerra, então 2021. Exatamente, E 2021 já os posicionamentos das tropas ali, aquela tensão toda anterior. Exatamente. Então, assim, isso é puramente retórica, né? A Rússia tenta jogar essa cartada contra opiniões públicas que não desejam isso e que se assustam com isso e que aí reduzem, né, o apoio aos seus governos, por sua vez, de apoiar a Ucrânia. E de uma certa forma tem funcionado, né? A ajuda europeia e americana para a Ucrânia não foi suficiente, né, para derrotar a Rússia. Então, funciona. E o próprio Trump é muito suscetível a esse tipo de ameaça. Você se lembra que quando ele
teve aquele bate-boca com o Zelensky na Casa Branca, ele falou: você está querendo a Terceira Guerra Mundial, né? Então, ele tem medo disso, ele não gosta de armas nucleares. Ele teve um tio que era professor de física nuclear e, nos anos 70, ensinou para ele o quanto as armas nucleares eram perigosas, e desde então isso se tornou uma obsessão do Trump. Tanto que ele está negociando com o Irã, depois de ter rompido o acordo para conquistar o voto evangélico que apoia Israel no primeiro mandato dele. Agora ele está tentando corrigir isso e fazer um acordo com o Irã, né? E tentou com a Coreia do Norte também. Então. Mas, assim, o Trump, ele tem uma enorme dificuldade de se opor ao Putin. Ele tem muito respeito pelo Putin, muita admiração. Então, ele próprio não cumpriu a ameaça que ele havia feito, né, de, se a Rússia não aceitasse incondicionalmente um cessar-fogo de 30 dias, ele apoiaria a Ucrânia, né? Ele deixaria de tentar. E o Trump, ele até deseja, né, que o Putin lhe dê uma saída honrosa, porque o Trump prometeu acabar com esse conflito. O Putin deseja normalizar as relações com os Estados Unidos, isso representa um enorme ganho geopolítico e econômico para a Rússia, mas o Putin deseja mais ainda continuar essa guerra. Não é por nada, é porque isso é parte do projeto dele de perpetuação do poder, de tracionamento dos sentimentos nacionalistas, dos russos. Isso é existencial para o Putin, é mais sério do que ter boas relações com os Estados Unidos, é mais importante. Então, se ele puder ter as duas coisas, ótimo, né? Continuar ocupando a Ucrânia, ele está preparando uma grande ofensiva por terra, tudo indica, né, para esse verão, e ampliar a ocupação da Ucrânia. E se puder fazer isso ficando bem com os Estados Unidos, melhor ainda. Mas se ele tiver de escolher, ele fica com a Ucrânia, né? Até porque ele tem a companhia da China, né, que o ajuda ali comprando a sua matéria-prima, a sua energia, e a vida que segue. Ele sabe que o Trump não vai se engajar contra a Rússia. E isso já é um ganho formidável quando comparado com o Biden. Então, o jogo do Putin é enrolar o Trump, mas se não der, se um dia ficar chato para o Trump e o Trump acabar demonstrando sua frustração de forma mais incisiva, a gente sabe que o Trump não vai fazer muita coisa contra a Rússia. Então, o Putin já ganhou essa história.